presidente, demais vereadores, vou utilizar aqui da tribuna para primeiro me acostumar com o lado esquerdo dessa vez. Semana passada fui do lado de lá, e vou exercitar um pouco do que na minha época de movimento estudantil e de juventude do PT a gente fazia no início das reuniões. Elas tinham os informes e as análises de conjuntura, e normalmente as análises de conjuntura a gente começava com a conjuntura municipal, depois a conjuntura regional e depois a conjuntura nacional. Isso para a gente ver que tem bastante assunto para esses 10 minutos. Bem, hoje, presidente, pela manhã e ontem no final do dia, eu andei pelas ruas do Mirante da Lagoa, porque me chamou muito a atenção as matérias dos jornais que eu trouxe aqui, em especial o jornal Debate de ontem, dizendo que a Odebrecht Ambiental, para quem não conhece, é a antiga Foz, que está responsável por todo o sistema de esgoto do município. Então a Odebrecht Ambiental entrega sistema de esgoto. E aí a matéria do jornal diz que Macaé foi dividido em 4 subsistemas: Mutum, Centro, Aeroporto e Lagomar, e os que estão sendo entregues são aqueles bairros envolvidos no subsistema do Mutum, que é Mirante da Lagoa, Morada das Garças, Vivenda da Lagoa, Jardim Guanabara, São Marcos e Condomínio Vale dos Cristais. Me chamou a atenção porque há algumas semanas eu tenho recebido reclamações dos moradores de que o esgoto continua sendo jogado direto na lagoa. E isso traz para mim uma preocupação muito grande. Por quê? A partir de algum tempo, e eu acho que esse tempo está próximo, porque as propagandas já dizem que o processo está todo concluído, o povo vai passar a pagar pela coleta do esgoto, pelo tratamento do esgoto, pelo sistema. Enfim, uma das perguntas de um dos moradores que me chamou muito a atenção foi o seguinte: Marcel, hoje a gente sabe que polui a lagoa. Agora, daqui a um tempo, a gente não tem certeza se a gente vai estar pagando para poluir a lagoa. Então a minha fala nesse sentido é para que o município faça uma fiscalização mais presente, vereador Manuel, e mais incisiva nessas obras do esgoto, do saneamento naquela região. Eu tirei fotos do esgoto sendo jogado a céu aberto num canal logo na entrada do bairro do Mirante da Lagoa, e continua acontecendo. Então é uma preocupação dos moradores. Ninguém quer poluir a lagoa, então é importante que no processo de saneamento da lagoa, que é o que está sendo proposto, que é o que está sendo apresentado, o município faça uma fiscalização mais firme naquelas obras e entenda o porquê que ainda está sendo jogado esgoto na lagoa, já que a propaganda, repito, a matéria do jornal, ela diz que o sistema já está entregue, e quinta-feira, aí no jornal de hoje diz que quinta-feira vai inaugurar. Então não se pode inaugurar continuando a jogar esgoto na Lagoa de Boa Seca. Então é um alerta que eu faço, é um apelo que eu faço ao governo, e uma preocupação que não é só minha, é a preocupação dos moradores, que daqui a pouco vão começar a pagar para poluir. Então que a gente não permita isso no município. O segundo ponto é a questão regional. No sábado pela manhã eu participei, fiquei muito feliz pelo momento importante que eu participei na Igreja Nossa Senhora de Fátima, do primeiro fórum vicarial da campanha da fraternidade. A pauta da campanha da fraternidade todos já devem ter conhecimento, que é a questão do tráfico do ser humano, tráfico de seres humanos. E nós pudemos ali, reunidos com as lideranças pastorais aqui da nossa região, do vicariato, padres engajados nas pastorais sociais, enfim, diversas lideranças, técnicos, advogados, discutindo quais são os efeitos desse crime, que é o terceiro mais lucrativo, a terceira ação criminosa mais lucrativa do mundo, só perde para o tráfico de drogas e de armas, e que é muito pouco divulgada.
é muito pouco divulgado. Se movimentam bilhões e bilhões durante um ano só, e são milhares de pessoas sendo traficadas e tendo a sua dignidade, o seu direito à liberdade extirpados. E ali a gente pôde compartilhar algumas angústias, alguns exemplos, algumas falas, e em especial a discussão da adoção, né? E até lá foi aprovada uma moção, né, que o Fórum tirou a seu Ronaldo Osório, que é aqui de Macaé, que tem um trabalho, viveu num trabalho de conscientização e adoção de crianças, adotou várias crianças e pôde, a partir do trabalho dele com a Pastoral da Família, também convencer as pessoas da importância do ato de adoção. Então eu queria registrar e dizer que eu fiquei muito feliz, saudar ali as lideranças do fórum, né, a Gil, a professora Gil, Tia Gi, Padre Mauro, Ana Cristina, que é da Pastoral da Família, enfim, todos, Natália da Pastoral da Juventude, todos os envolvidos. E eu queria, trazer para o campo nacional. No domingo eu me deparei com uma triste notícia, triste que eu digo porque não é triste de choro, não, é triste de indignar, é triste de angustiar, e que a gente tem que continuar denunciando esse tipo de coisa no processo político brasileiro. A Folha de São Paulo, eu quase não compro a Folha de São Paulo, normalmente eu compro o Globo e os jornais locais. Comprei a Folha de São Paulo e logo na capa eu vi uma chamada que dizia que os financiadores de campanhas pressionam parlamentares para que não sejam aprovadas as CPIs. E eu não vou entrar na pauta da CPI A, CPI B, ou se dá importância ou não das CPIs. Eu queria falar da questão dos financiamentos por empresas privadas às campanhas eleitorais. Como pode uma empresa envolvida em escândalos, envolvida em esquemas de corrupção, ainda pressionar as casas legislativas, os parlamentos no Brasil, para que eles não instalem uma CPI, qualquer que seja a CPI, para que eles não investiguem, para que eles não fiscalizem. E eu trouxe aqui, para a gente ver, tá ali, financiadores pressionam políticos para evitar CPI, na Folha de São Paulo, logo nas primeiras páginas da Folha de São Paulo. E aqui embaixo, o que é mais alarmante, o que é mais preocupante, todos os políticos, os maiores, os simbólicos políticos mais importantes do Brasil, estão aqui. A presidenta Dilma, o candidato do PSDB Aécio Neves, Eduardo Campos, o ex-ministro das cidades, o presidente do Senado, todos com alguma relação com essas determinadas empresas envolvidas na questão do trem, na questão da Petrobras, no esquema de corrupção do PSDB de São Paulo. E eu queria fazer esse alerta, porque enquanto a gente não modificar o nosso modelo eleitoral, enquanto a gente não impedir que as grandes empresas privadas, que as empresas privadas doem dinheiro para parlamentares, para candidatos, para chefes do executivo, nós não vamos efetivamente combater a corrupção no Brasil. E repito, já fiz uma fala nesse sentido aqui, o financiamento privado por empresas no Brasil é o pai e a mãe da corrupção. Como podem empresários que seriam investigados por CPIs pedirem aos parlamentares para desistirem de instalar uma CPI? Isso é grave para o nosso processo de democracia, 50 anos depois da ditadura militar. Gravíssimo, porque o poderio econômico derrubou Jango lá atrás e pode estar derrubando o nosso processo de liberdade democrática, de fiscalização, de transparência, de serviços públicos de qualidade. E eu queria encerrar, presidente, fazendo novamente uma saudação aos jornalistas, aos meus colegas jornalistas, né, que ainda sofrem com inúmeras agressões todos os dias no seu trabalho cotidiano, né, são pouco valorizados. Em 2009, desde 2009, não é obrigatório o diploma de jornalista para o exercício da profissão.
E aí a gente vê por aí afora, em especial nos espaços públicos, assessores fazendo papel de jornalista e que não são jornalistas. Isso precisa ser corrigido, isso precisa ser consertado. E aí eu queria lembrar aqui, fazer memória ao fato mais repercutido da morte do Santiago, repórter cinegrafista da Band, Santiago Andrade, né, foi muito simbolizado, porque ainda no Brasil a gente sofre muito com a violência ao profissional da comunicação, em especial ao jornalista. Eu queria fazer essa menção, deixar registrado aqui minha solidariedade e meu apoio aos jornalistas aqui de Macaé que estão se organizando, estão conversando para tentar apontar mais firmemente, coletivamente, as suas cobranças e os seus direitos, e exigir os seus direitos. E a gente espera que o projeto que desde novembro foi aprovado na CCJ do Senado brasileiro, de exigência novamente do diploma do jornalista para o exercício da profissão, seja o quanto antes apreciado pelo Congresso Nacional e que os jornalistas tenham o seu direito de reconhecimento, valorização e regulamentação da profissão garantido. Então era isso, presidente, e uma boa tarde a todos.